procurando apoio, né, para tentar conter a China a todo custo, né, do Japão, da Austrália, da própria Índia, que tem um governo atualmente muito conservador, né, que é um país que está morrendo muita gente, como aqui no Brasil, né. Nós temos essa figura do homo sacer, né, do indivíduo matável, do indivíduo insacrificável, né, do indivíduo que leva uma vida nua, né, porque ele pode ser descartado, é pobre, né, e os governos não estão nem aí na pandemia, muitas vezes, para cuidar da vida desses indivíduos, né. Então, nós temos o apoio desses países em relação ao atual governo americano. No Brasil, aqui nós temos o Bolsonaro, né. Bolsonaro, ele é um grande vassalo, né, é um grande servidor, né, dos interesses do governo Trump, né, porque está bem aliado ao governo Trump nesse sentido. Tudo que Trump faz lá, ele imitava um pouco aqui, né, durante a pandemia, inclusive não ligando muito para a questão da saúde, da vida, né, atacando as instituições multilaterais e, infelizmente, né, se colocando como aliado dos Estados Unidos, né, contra a China. O que é uma grande estupidez, porque a China é o grande maior investidor aqui no Brasil, e o Brasil depende, né, infelizmente, isso não é bom também para o Brasil, a gente tem que ver isso, depende cada vez mais da China, né? Um país como o nosso, depender tanto, né, como dependeu dos Estados Unidos, agora está dependendo da China, né? Então, se a China tira os investimentos que ela tem aqui, o agronegócio quebra, né? Porque você tem a grande produção de soja e de matéria-prima é para a China atualmente, né? Os Estados Unidos não têm o grande número de investimento também como a China tem atualmente no país. E as exportações nossas também, né, são em maior quantidade para a China, né, que é um país que ficou rico, né, fez uma política e a partir da década de 80 a China ela foi expoliada, né, por vários povos, né. Você tem pela Inglaterra, tem toda aquela guerra do ópio, né. Você tem o Japão que invadiu a China, né. Você tem a própria divergência de Mao Tse Tung, mesmo sendo considerado aliado da União Soviética, né? Mas também lá uma guerra lá, uma rivalidade com a União Soviética, né? E a China passa a ter uma leitura, né, marxiana, né, a partir de uma leitura própria, né, de Mao Tse Tung, né? Então, do ponto de vista ideológico, a China não é liberal, né? Não se considera liberal. Mas e aí, a China também é socialista? E aí, Clebson, o que é que você diz, né? O que é que você acha? Eu quero ouvir sua voz, né? Para você não... Você está aí na aula. Você acha que a China é socialista, que ela segue a cartilha, né? Toda a leitura que Mao Tse Tung, digamos, fez de Marx, de Lenin, de outros grandes marxistas. O que é que você acha? O que é que você me diz em relação a essa divergência toda? Eu queria ouvir você, a Maria Eduarda, o Djavan, né? a nossa colega também, que também pode falar, a Claudilene. O que é que vocês acham? Vocês acham que a China, para eu não ficar falando só e muito aqui, né? Para eu dar continuidade à discussão e por que essa importância dessa discussão aqui para nós na América Latina. Eu vou só dar uma dica, um norte, né? Por que essa importância? Porque, veja, existe uma doutrina, que é a doutrina Monroe, né, que os Estados Unidos passaram a pregoar, e que grandes filósofos... eu acho absurdo uma coisa que eu vou dizer aqui, não levem a mal, mas, por exemplo, tem gente que eu acho muito... eu não vou usar a palavra idiota, mas o indivíduo achar que porque um indivíduo fez parte ou fez alguma coisa errada lá na vida dele, ele não pode ser considerado,
tem que ser queimado os escritos dele, como a igreja fez durante a Idade. De quem eu estou me referindo? Estou referindo a Heidegger, a Carl Schmitt, né, que tiveram lá um contato lá com o nazismo, e que eu já assisti a algumas palestras de alguns colegas da nossa área, dizendo, não, eles não são filósofos, não tem importância nenhuma, não tem nenhum peso. Uma coisa é o cara ter dado uma mancada, né? Desculpa o termo, feito uma merda, né? Agora, outra coisa é o cara chegar e dizer que pelo fato desse filósofo, desse indivíduo, ele ter cometido, digamos, um erro e tem que ser discutível, né? Até porque o próprio Carl Schmitt foi julgado, né, no Tribunal de Nuremberg, você dizer que a obra dele não presta. Está errado, né? Porque ele tem grande importância, e eu estou me referindo aqui não somente a Heidegger, mas a Carl Schmitt, né? E o Carl Schmitt, ele mesmo é um dos defensores e que discute, por exemplo, a doutrina Monroe, que começou. O que é a doutrina Monroe estabelecida pelos Estados Unidos, né? Foi que a América é dos americanos, que a Europa não deveria se envolver no continente, né, americano, deveria ficar lá, né? Não deveria colonizar o continente americano. Então os Estados Unidos defendiam. Mas veja, você acha que nós não somos colônia dos Estados Unidos? Nós passamos com a doutrina Monroe a ser colônia dos Estados Unidos. Tudo que é feito aqui no Brasil, né? Todas as políticas, eu não estou falando só da ditadura, até hoje, né? Tem um pé, uma mão e um corpo todo, digamos assim, dos Estados Unidos aqui dentro, né? Porque os interesses americanos, eles jamais foram questionados, né, por muitos governos, desde a época da ditadura até hoje, né? E ai de quem discute, porque depois, como eu disse para vocês, depois que os Estados Unidos, eles inventaram e Carl Schmitt critica isso, né, de em vez de se deter no que eles chamam de Großraum, né, que é uma grande área, de defender somente essa região, que é a região, né, do hemisfério ocidental das Américas, né, ele passou a ter uma hegemonia a nível mundial. E aí vem toda a discussão kantiana a respeito disso, né, de criminalizar a guerra, e eu fiz uma tese muito interessante nesse sentido, discutindo a Kant, o próprio Habermas e tal, e o Carl Schmitt critica isso, né? Ele diz os Estados Unidos passaram a dizer que passaram a ser um defensor da humanidade e a querer gerir, né, qualquer crise em qualquer lugar do mundo, né? E com isso se tornar um xerife do mundo, né? Interferindo numa política mundial em todos os lugares do mundo. Então, ele vai falar existe o período de uma guerra total, né? Porque passa-se a tratar, isso no conceito do político, né, que é uma obra de Carl Schmitt, ele diz, passa-se a tratar o rival, o inimigo, né, como se ele fosse um monstro, um pirata, um bandido, alguém que não é humano, né, porque em nome da humanidade é que os Estados Unidos, né, e toda essa política estabelecida a partir da doutrina Monroe, ele passa a invadir, a fazer intervenções em tudo que é Estado no mundo. E o que é que ocorre? Não deu certo a política americana de levar a democracia e tentar implantar a democracia em todos os países do mundo, países cujos sistemas e não tinham nada a ver, né, com a forma estabelecida, por exemplo, de governo da democracia liberal. De quem eu falo? A União Soviética, né, que tentaram fazer um cerco ali, utilizando alguns países pequenos ao redor da União Soviética e tentar, né, eles viam a União Soviética como uma ameaça, né, para a Europa e tentaram, né, fazer um cinturão ali ao redor. E também depois no mundo árabe, né, tentando... a própria China, eles tinham esperança de que, ao trazê-la para as instituições multilaterais, a União Mundial do Comércio e outras, a ONU,
ela se tornaria uma democracia liberal, né? E que aí quebraram a cara, porque a China cresceu e ficou rica e forte, mas ela pode até ser uma democracia, mas não uma democracia liberal, né? É governada por um único partido, né? E aí os chineses ficaram ricos, uma população muito grande, e tudo leva a crer, né, que daqui a menos de 5 anos, né, a gente vai ter a China como o país mais poderoso do mundo do ponto de vista econômico e político, né? Ela não é do ponto de vista militar, digamos ainda, porque a Rússia, que fazia parte da União Soviética, e os Estados Unidos são quem tem 90% das bombas atômicas, né, a nível mundial. Eles são os grandes países mais poderosos, né, do ponto de vista militar, né? Então, a América Latina, né, a partir, por exemplo, do governo Lula, né, passou a fazer uma política de relações entre os países, né, de independência em relação à doutrina Monroe, né, e os BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né, é um tipo de articulação do ponto de vista político e econômico, né, que passa a ser mal vista pelos Estados Unidos, né, porque eles veem uma certa relação, né, de aproximação dos Estados Unidos da América do Sul, ou melhor, do Brasil, da América do Sul, com países, né, que estão se tornando muito poderosos, né, e outros já têm um determinado poder, que é o caso da China, que estou falando aqui, e da própria Rússia, né. E quando os Estados Unidos se deu conta de que a política dele, os gastos que eles fizeram, especialmente no mundo árabe, né, na Ásia e tudo mais, não deu certo, né, porque não foi estabelecida democracia liberal onde eles esperavam que tivesse, né, e eles sempre usaram esse discurso de defesa da democracia e dos direitos humanos para intervir em determinados países, muitas vezes não sendo nem para defender realmente os direitos humanos, mas porque nesses países tinham fontes de riqueza muito importantes, né? E isso é muito importante nesse jogo político internacional dos global players, né? Então, principalmente o petróleo, né? Onde tinha petróleo, né, era mais fácil chegar lá intervindo ou invadindo o país, dizendo que estavam indo ali para defender os direitos humanos de determinadas minorias que estavam sendo oprimidas, né? Quando o governo local não colaborava, né, em partilhar essa riqueza com os americanos, eles, né, invadiam, usavam determinados artigos da ONU para decretar a intervenção, porque a Carta da ONU ela é muito contraditória. Ela, ao mesmo tempo, tem uma parte que defende a intervenção, né, para defender os direitos humanos em determinados países, e outra que proíbe, né, a intervenção. Diz que os estados são soberanos, né, para resolver os seus próprios problemas, né. Então, no caso da América Latina e do Brasil, a gente tem uma série de golpes, né, que passam a ser estabelecidos, principalmente quando os Estados Unidos se dão conta de que a política deles internacional na Ásia, no mundo árabe, não deu certo, né, de tentar implantar democracias liberais lá, né. E aí, principalmente durante o governo Lula, tem a descoberta do pré-sal, e durante o governo Lula, o governo inventou de direcionar boa parte da descoberta dessas riquezas para investimentos sociais, como é o caso principalmente da educação, que foi implantado a questão de 10%, né, das riquezas, né, que deveriam ser direcionados e deslocados, por exemplo, para a educação. Agora imagine se o Brasil,
né, que no meu entender ele estava indo num rumo até certo, se ele fica rico e torna a sua população educada e rica, como aconteceu com a China, né? O perigo do ponto de vista geopolítico, entendeu? A geografia ela é muito importante para as relações políticas, né? Isso Carl Schmitt já colocava. Tem filósofos como Foucault que analisa a geopolítica em um outro sentido, mas de uma forma muito importante. O próprio Hegel tem umas análises assim. Mas por que eu estou dizendo e colocando essas questões? Porque a geopolítica, no meu entender, ela é muito importante para a nossa análise do ponto de vista da filosofia política, especialmente a filosofia política e jurídica atual que desconsidera a geopolítica, né? Ela é cega para o jogo real, concreto, né, das relações tanto nacionais, né, porque as elites locais são quem estão sempre mancomunadas com elites estrangeiras, né, para estabelecerem determinadas políticas de articulação com esses poderes hegemônicos a nível mundial, né, e essas elites locais elas são beneficiadas com isso, né? Então, aquilo que eu lhe perguntava antes, Clebson, o que é que você acha? Tá lembrado da pergunta ainda? Para ver se acorda um pouco, né? Porque eu estou falando sozinho, né? O que é que você acha? Serve para você, mas para Maria Eduarda, para o Djavan, para a colega, para os outros colegas, né? Refaça. Você acha que a China ela é comunista? Socialista? Ela não é uma democracia liberal nesse sentido, né? Mas o que é que você acha? Olhe que não é nenhuma é uma pergunta do ponto de vista de conteúdo filosófico, é uma pergunta mais de detectar a questão política, econômica, o que seria a China, né? Nesse tabuleiro geopolítico. Acho que a China, no meu ponto de vista, ela é um país que perpassa de uma política comunista para socialista. É. Mas, Onde, como posso dizer assim, eles têm uma forma de centralizar o poder, mas também uma coisa de tratar bem o povo com da educação, políticas públicas e tal. Então ele centraliza sobre uma pessoa o poder, mas faz da vida das pessoas uma vidas boas, né? Mas assim, oportunidades. Então eu acho que nem socialista nem comunista, fica meio tempo. eu entendo o que você está querendo dizer. Veja, a China ela pode até se preocupar com a distribuição de renda, né, em relação à população que é enorme, muito grande. Mas a China, atualmente, e aí tem toda essa política do cinturão, da rota da seda, né, como eles chamam, né, Belt and Road, né, que é cinturão e estrada, né, eles falam assim, que é a rota da seda é justamente a articulação da China, né, com vários países, né, e ela faz toda uma política de articulação do ponto de vista econômico, principalmente para desenvolvimento desses países e estabelecer um comércio mundial e um desenvolvimento muito grande, né? E isso lá com a África, com a Europa, a própria Rússia, né? Países da Europa fazem parte, a América Latina, por enquanto na América Latina países menores, né? Porque esse poder dos Estados Unidos na região que eu falei da doutrina Monroe, ele impede uma maior articulação dos países latino-americanos com a China, né? Porque os Estados Unidos eles têm um medo muito grande
de uma articulação, inclusive do ponto de vista militar, né? Eles se intrometem na política mundial, vão lá no quintal da China se meter, se articular com o vizinho, com Índia, com Japão, a Austrália lá mais adiante, com países inclusive que a China faz, né? Tem relações econômicas muito boas, né? Como é o caso da Austrália mas tentando se articular mais o quê? Tentando impedir esse crescimento e essa hegemonia da China, né, no mundo, que está se estabelecendo aos poucos. Né? Não é brincadeira, você tem um país que era bem pobrezinho e depois, a partir da década de 80, segue uma política e chegar agora nos anos 2000, a gente ainda está no início dos anos 2000, 2020, né? E já com a perspectiva de daqui, no máximo a 5 anos, se tornar o país mais poderoso do mundo, né? Tanto do ponto de vista econômico, né? Político e tal, tudo mais. Né? Então, mas só, Estados Unidos, a China não é um país comunista, um socialista, como dizem no meu entender. A China, ela pode até tentar fazer uma distribuição de renda, mas a China é o país capitalista mais poderoso do mundo que estabelece uma política de capitalismo, entendeu? Nas relações internacionais, de gerência, onde o Estado é o gerente do capitalismo, tá entendendo? O Estado é o próprio gerente, porque a China se tornou a grande indústria do mundo, né? Ela produz para o mundo todo, né? Então, mas ela estabelece contatos e relações que não modificam o jogo. Ela não modifica o jogo econômico, esse jogo das instituições liberais, essa articulação, entendeu? Ela dá continuidade. Pelo contrário, a gente vê a partir do governo Trump, ele sim tentando minar as próprias instituições multilaterais que eles ajudaram a criar durante a Segunda Guerra, entendeu? Então, se tornando um governo protecionista, né? Tomando determinadas medidas que são tudo menos liberal, né? Como eles apregoavam e defendiam, né? Entendeu? O que é Djavan? Cadê Maria Eduarda? Claudilene, o que é que vocês acham? Gostariam de comentar, perguntar alguma coisa, contribuir com... diga Clebson. Eu acho que eles não estão conseguindo falar, não. Eles devem estar lá no chat fazendo algumas perguntas. Eita, falando nisso no chat, eu não estou olhando o chat aqui. Com relação a porque essa o chat... política americana... Djavan disse que não está conseguindo falar. O microfone. O pior que não sou eu, né? Que estou controlando aqui o microfone. Sim. Sim, Clebson, você estava falando. Djavan, se você que tiver alguma coisa, ou alguma das colegas, Claudilene ou Maria Eduarda, quiser colocar no chat, fazer alguma pergunta, não precisa falar não, pode digitar, né? Ou algum comentário, tá certo? Que a gente está iniciando hoje, né, a nossa discussão a respeito das questões da filosofia política, né? Você não tem nenhuma obrigação assim de estarem aqui dando aula, né, participando nesse sentido de nosso primeiro encontro, né? Sim, Clebson. Sim, como o senhor falou na política americana de tirar onde não tem, né? Petróleo, falou aí do petróleo lá na Ásia, e que a nossa política atual ela tem uma certa, uma coisa assim, um certo receio, talvez, nos termos técnicos populares, uma chumbetagem com os Estados Unidos,
será que seria a estratégia para que eles não viessem ao Brasil tentar invadir e assim extrair os minérios que o Brasil tem, ou não ter poder bélico de poder evitar talvez houvesse uma guerra aqui no Brasil? Você... Os Estados Unidos ele não respeita. Tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo agora, é porque eu não tinha adicionado vocês na tela principal. Ah, tá. Desculpa, professor, que a minha internet cai, às vezes aí sai. Uhum. Mas eu queria falar, na verdade, eu tava falando e eu pensei que tá, tipo, não tava me ouvindo, e não tava me ouvindo mesmo. Deixa eu só, eu viu, Djavan, só concluir aqui, porque o Clebson estava concluindo o raciocínio dele, entendeu? Veja, viu, deixa só, aí você comenta, tá certo? Sim, Clebson, eu concordo com você, você estava colocando essa questão de que o Brasil é muito inferior do ponto de vista militar, né? Mas aí uma subserviência total, por exemplo, como o governo atual, de dizer que você achar que ele tem que fazer tudo o que o outro país manda e entregar todas as riquezas como pré-sal e riquezas por exemplo, reformas que a gente está tendo administrativa, reforma da Previdência, tudo isso são reformas que destroem a autonomia do nosso país. Por quê? Por exemplo, reforma administrativa, reforma da Previdência, você tem por exemplo, quando você ataca as universidades, tirando dinheiro das universidades, tá entendendo? Fazendo reforma, tirando totalmente a autonomia das universidades, como o governo está fazendo. Isso é uma forma de destruir o país, o poder, qualquer tentativa do país aqui crescer, tá entendendo? Várias dessas reformas é bom vocês lerem sobre elas, porque elas são reformas que destroem a autonomia e o país se torna um país mais subserviente aos interesses de determinadas corporações e grupos privados, né, que se articulam com os interesses hegemônicos estadunidenses, principalmente externos, está entendendo? Entendeu? Então eu sei que o Brasil é fraco militarmente, ele não vai querer travar uma guerra com os Estados Unidos, seria uma mosca e um elefante brigando, tá entendendo? Para você ver o nosso poder comparado ao deles, né? Entendeu? Concordo plenamente. Sim, teria alguma coisa, porque desculpe, Djavan, ter lhe cortado, viu? Só teríamos cobaias. Não, desculpe, é porque eu não sabia, eu pensei que eu não tava conseguindo falar, por isso que eu tava falando professor, porque eu não tava conseguindo falar. Aí eu tava só tentando pra ver se tava me ouvindo, entendeu? Sim. Desculpa, é porque eu tenho que me ligar nisso, eu tenho que adicionar vocês para vocês falarem. Quando fica fora, parece que o microfone não pega, né? Foi, quando eu saí, quando a internet caiu, quando voltou, tipo, a internet às vezes cai. Aí eu tava tentando responder a pergunta que o senhor tinha feito. Tá. Só que eu não tava conseguindo, porque eu não tava me ouvindo. Mas a pergunta que o senhor fez, se a China era um país socialista, como o senhor falou quando o senhor estava explicando, a ideologia da China é uma ideologia socialista. E o senhor falou também que lá só existe só um partido, que é o Partido Comunista. Então, querendo ou não, a ideologia da China, com certeza, é uma ideologia socialista comunista, que é praticamente a mesma coisa. Só muda meio que, tipo, o nome. Mas só que, tipo, a economia da China é uma economia neoliberal. É isso mesmo. É uma economia capitalista. Isso mesmo. Se parar para pensar, quando os Estados Unidos lança o iPhone 11, a China vai lá e faz um Xiaomi, que é um celular muito parecido com a China, com um iPhone. A maioria dos aparelhos que nós temos aqui no Brasil e no mundo todo tem peças e chips que é produzido na China. Por quê? Porque a China produz mais barato. Então, querendo ou não, ela é meio capitalista. Isso mesmo. Totalmente capitalista na economia dela. E a grande guerra não é por questão ideológica. A grande guerra é por questão de domínio de mercado, né? Por exemplo, a tecnologia 5D, né? Por exemplo. Essa guerra que está tendo agora, porque a China está com um desenvolvimento melhor dessa tecnologia e os Estados Unidos ficam tentando impedir, por exemplo, que países aliados deles obtenham da China, tá entendendo? Como, por exemplo, o Reino Unido, né? A Inglaterra, né? A Austrália, a Índia, o Brasil mesmo, eles
eles ficam tentando proibir que o pessoal compre da China, tá entendendo? Ou se articule. Então é uma guerra de mercado. Como você disse, é uma guerra de mercado, é uma briga neoliberal em termos de economia, né? Então, você pode ter um tipo de ideologia diferente da ideologia de uma democracia liberal, né? Uma democracia é uma ideologia socialista ou ideologia comunista, sei lá, mas você tem, né? O jogo é o mesmo, né? É o jogo pelo domínio mundial do mercado, da hegemonia política e econômica. Isso mesmo, né? Os Estados Unidos ficam um pouco para trás, por quê? Porque na China a mão de obra é muita. Então, as peças... Mais de um bilhão, né? É quase 1 bilhão, mais ou menos assim. Então, tipo, eles têm mão de obra, então as peças deles são mais baratas. Então, se a hegemonia no mundo todo, quase tudo é capitalista, então eles vão comprar onde está mais barato. Porque isso é oferta e demanda, então todo mundo quer comprar mais barato. Não isso mesmo. se eles têm a ideologia comunista ou não. É isso mesmo.